Bruno, é um maior prazer de te rever aqui, cara, muito legal. Apesar de serem encontros fortuitos, né, cara, a gente acaba se falando uma hora, depois de 5 anos fala mais uma hora, né? Mas é legal, por outro lado, né, eu gosto de pensar que tem uma profundidade, né, que a gente consegue... É como se você estivesse encontrando alguém com quem você ficou um tempo... Alguém que você ficou distante por um tempo, mas que você consegue revisar um pouco esse período e, enfim, eu tenho essa sensação. Então, é muito bom te rever e ter essa oportunidade, cara. A primeira pergunta que eu quero fazer para você é qual o seu segredo de beleza, cara? Uma pergunta muito importante, porque você não envelhece, né, cara? É um negócio Pô, irritante, você né? que pensa. Você que É, pensa. é o Rio de Janeiro, cara. O que que faz as pessoas ficarem com Não, essa cara boa aí? sabe o que acontece? Eu fiquei um tempo de barba. É, Inclusive, meus dois últimos trabalhos, o Diário de um Confinado e o Fim, eu estava de barba. E a barba é completamente branca. sim. E aí, agora, para fazer a peça, eu resolvi tirar. Quando você tira a barba, de repente, você rejuvenesce. Eu acho que Sai eu um, tô surfando nessa onda aí. Cara, você sabe que ontem eu estava assistindo um programa que eu gosto cada vez mais, que é o Provoca. Você já teve lá, inclusive, lá Tive com sim. do Marcelo Taz. Eu acho que ele já era bom e está melhorando, Marcelo, né? Como entrevistador sempre foi bom, mas ele está melhorando. Como tudo, você vai treinando, né? Já tem anos que ele está lá. Esse desafio dificílimo, né? De ocupar uma cadeira que já foi do Abu, né? Babu, pois é. Mas enfim, cara, ele estava conversando com o Mário Sérgio Cortella e ele perguntou sobre a barba do Cortella, né? Que é uma barba clássica ali, branca, bonita, cheia e tal. E o Cortella explicou para ele que ele começou a usar barba porque ele foi dar aula com 21 anos na faculdade e pegava meio mal o moleque. Olha Ele aí. falou, Tá ele falou que falando? vários alunos eram mais velhos que ele, inclusive, então ele adotou a barba para dar ficar com um ar mais vetusto, né? Então, E imagina agora a barba branca, que é o caso dele agora atualmente. me conta uma coisa, cara. Quando a gente conversou da última vez, fui rever agora, fui ouvir uns trechos e tal para dar uma lembrada. Tem um momento muito bom, até a gente destacou na época, pôs lá nas redes sociais, em que você, de uma certa forma, se queixou. Você me falou mais ou menos o seguinte, cara, eu tenho assistido as coisas que eu faço e eu não me reconheço em algumas delas, né? É como se não fosse eu, é quase um cara meio bobão. A gente usou essa expressão na época, Na vida né? real, se diz, né? Não, você falando sobre a forma como você estava atuando na mídia e tal, você se via e não achava que era você achava que estava meio sem querer criando uma espécie de um personagem meio bobão, meio, sabe, engraçadão e tal, mas que não era você, né? E aí o que você estava falando de um trabalho, acho que era o Sexo, Drogas em Rock and Roll, como é que chamava? Aquele Isso, sexo, drogas e Sexo, rock and Drogas roll. em Rock and Roll, né? Isso. E você fala assim, puta, um pouco desse trabalho é para eu me colocar de um outro jeito, assim, para eu colocar um outro lado meu e tal. Deu certo, cara? O que você acha que aconteceu de lá para cá? Porque você fez muitas coisas que não são, inclusive que não são humor, né? Trabalhos, pô, esse Fim, o Fim, né? A série Fim que você fez agora, por exemplo. Quer dizer, o que você acha que você construiu de lá do nosso último papo para cá? Realmente, cara, você falou, estou me lembrando bem. Foi uma época em que eu me separei do primeiro casamento, fiquei solteiro, né? Com um filho pequeno. E aí eu fui numa de curtir a vida normalmente, como qualquer pessoa civil, né? E essa época era uma época que tinha muito paparazzo, né? Não tinha ainda a coisa das redes sociais. Então eu ficava inevitavelmente alvo de paparazzo e tal. Eu comecei a me achar assim, porra, um playboy da Zona Sul do Rio, sabe? Não que eu não seja, mas, né? Então essa coisa isso começou a se confundir, sabe? Por mais que eu estivesse trabalhando, criando meu filho, educando, fazendo as coisas todas, né? Eu ficava com essa imagem e tal. Eu não lembro detalhadamente, mas foi uma época em que eu troquei a análise, entrei na análise que eu estou até hoje, né? E realmente o Sexo, Drogas e Rock and Roll, por ser um texto americano, ou seja, um texto que não era meu, de outra cultura, né? Um texto do Eric Bogosian, que é um dramaturgo de lá, um monólogo, né? Então foi uma coisa que eu fiz para me reorganizar, mas comigo mesmo, não em termos de imagem,
Nada disso. Porque quando eu entrei nessa questão, não foi pela imagem que eu estava passando, foi por eu estar me vendo assim, sabe? Uma coisa muito comigo. E aí vem o amadurecimento, né? Eu casei, tive 2 filhos, hoje sou muito mais tranquilo, e isso passa também pela escolha dos trabalhos que eu vou fazer, né? A minha escrita é diferente de 10 anos atrás, né? Eu sou... É como aquela música do Pink Floyd, The sun is the same in his relative way, but you're older. É, enfim, é por aí, né? E hoje, realmente, eu venho fazendo, tendo a oportunidade de fazer coisas diferentes, coisas mais até maduras, eu ousaria dizer, sabe? Bruno, você me deu uma deixa boa aí, cara. Você falou da psicanálise, né? Troquei de analista, minha vida mudou. Fala um pouquinho, cara, dessa relação tua com a psicanálise de forma geral. E também sempre me fascinou a lida das pessoas que trabalham com exposição, né, que se expõem publicamente. Sempre me fascinou esse assunto, né? Eu sempre pergunto aqui quando é o caso, né, quando são pessoas como você que trabalham na mídia e em canais gigantescos, no cinema e tal. Acho que tem aí uma lida muito delicada, né? E às vezes muito perigosa, né? Questão de ego, de exposição, e hoje em dia até de segurança, de tudo, né? Como é que é, cara? Como é que é a tua relação com a psicanálise? Que tipo de psicanálise você faz? Como é que você se sente quando você sai de uma sessão? E de que maneira isso te ajuda de maneira geral, de forma geral, e principalmente para lidar com o ego, né? Olha, eu não sei se eu vou saber te explicar, mas assim, foi um processo bem. A gente estava falando de 10 anos, né? Então, é um processo que eu fui, aos poucos, entrando, assim, entendendo, sabe? E conseguindo tirar proveito. Puta, mas eu não sei se eu vou saber te dizer. Eu sei que muitas coisas da minha vida eu fui aprendendo a lidar melhor, e ainda estou nessa busca, sabe? Eu não sei nem te dizer qual é o tipo de análise. Eu fico no divã, cara. Isso é maravilhoso. Que era uma coisa que no começo eu relutei muito. Puta, eu não Bom, vou saber, cara. certamente é freudiano, pode ser freudiano misturado com alguma outra coisa, mas o É, divã já dá a mas é deixa, freudiano. né? É freudiano, sim. É freudiano. Eu faço 2 vezes por semana. Eu fico muitas vezes querendo que chegue logo, sabe? Ao mesmo tempo usufruindo muito de quando eu chego sem ter o que falar, né? Em geral, cara, em geral você sai de lá meio introspectivo, meio pensativo, às vezes até meio triste, ou sai de lá meio celebrando, mais alegre do que entrou, não tem regra? Eu acho que não tem regra. Eu acho que não tem regra. Eu fico cada vez mais à vontade, né? Então, tem dia que eu choro pra cacete, tem dia que é uma maravilha, sabe? Mas eu não saio introspectivo. Introspectivo, eventualmente, sim, também. Ô, meu, eu fiz um juramento para mim mesmo aqui que eu não ia ficar perguntando de quando você tinha 4 anos, você escrevia a máquina do lado do seu pai e tal, porque isso é uma coisa tão legal e tão importante que você já falou muitas vezes e as pessoas ficam te perguntando, né? Porra, teu pai é uma das referências mais importantes da cultura brasileira e tal, não A seria de máquina aqui, ó. Ó, a máquina aqui. Olivete, né? Olivete, essa daí. Olivete. Era essa aí, É, portátil, aquela portátil. então, é mais do que natural que as pessoas te perguntem, que você fale disso. Tá? Mas eu estou aqui tentando não ir para esse lugar. Mas a hora que você fala de Freud, cara, a hora que você fala de terapia freudiana, né? Eu não sou nenhum especialista em Freud, mas é uma coisa que me interessa. Eu sei que pô, muito do psiquismo humano, na opinião do Freud, na metodologia dele, vem dos primeiros anos de vida, né? Vem das nossas experiências na primeira infância. Chico Anísio é muito presente nas suas sessões? É, muito presente. Ele é muito presente nas minhas sessões, sabe? É, ele é uma figura muito marcante na minha vida, né? Na minha formação, e tudo, em vários setores da minha vida, vários segmentos. Então, inevitavelmente, ele é. Inclusive, isso
pode ser que tenha me ajudado ou me permitido aceitar o convite, por exemplo, de fazer a escolinha, né? Sim. E de falar sobre isso agora no teatro, e de estar fazendo um documentário sobre ele, sabe? Então é uma relação muito bem resolvida. Mesmo que não é bem resolvido, já está bem resolvido, sabe? Inclusive porque deu tempo, né? Quer dizer, é um assunto com o qual você lida de uma maneira ou de outra. Qual a idade você tem agora? 46. Pelo menos 46 anos que você está lidando com É, esse tema. Bom, inevitável a gente entrar na peça, né? Você está fazendo uma peça junto com o Lucinho, que é outra figura, né? Na nossa entrevista anterior, não, foi na do Marcelo Taz. Você falou que o Lucinho é uma das pessoas mais engraçadas que você conhece na vida, né? No é. mundo inteiro. Ele, É, ó, vou dizer outro, hein? Ele e o Marquinho Palmeira, que você citou aí. pois é, cara, vamos falar Hilário disso também. também, mas essa peça, cara, é justamente para brincar com isso, né? Com o fato de vocês terem vindo ao mundo, né, com um carimbão pesado, né, cara? Assim, filhos de figuras que o Brasil inteiro gosta, celebrou, assistiu a vida inteira. Pô, eu assistia as coisas do Chico Anísio a vida inteira, né, cara? Qualquer cara da minha idade, a vida foi, pô, grande, a maior parte da vida foi vendo as coisas do Chico Anísio e tal. Então, você nasce com aquele carinho, com aquele crachá, né? E aí vocês É. estão meio brincando com isso no teatro nesse momento, você e o Lúcio, que também, cujo pai também teve uma importância gigantesca, né? Me fala um pouquinho, cara, dessa ideia, desse projeto. Eu ainda não tive o privilégio de ver a peça, vou lá. Me conta um pouco qual que é a ideia aí. Então, o Lucinho e eu, a gente viajou com Cinco Vezes Comédia, né? Um espetáculo, por 3 anos pelo Brasil. Então, a gente ficou 3 anos dividindo hotel, restaurante, avião, camarim, porém, a gente não contracenava, porque eram 5 monólogos, né? Então, a gente, durante essa turnê, nas madrugadas de violão, no quarto do Lucinho e tudo, a gente começou, cara, a gente tem que fazer uma coisa para nós dois, para a gente fazer e tal. E desde o início, mesmo quando a gente não sabia o que exatamente, a gente brincava com a possibilidade de falar sobre os nossos pais. Tanto que, de cara, eu levei esse título, Gostava Mais dos Pais, por causa da frase recorrente, né, que a gente ouve. E a gente sabia que a gente falaria dos pais, mas o quê? Seria um Mata Teu Pai? Seria uma homenagem aos pais? Seria, né, o quê? Então a gente foi durante quase 5 anos refletindo sobre isso. E dentro disso entrou esse processo da análise, entrou um processo de entendimento meu e dele, com certeza. Ele não faz análise, esse tipo de análise, mas dessa relação com os pais, e a gente foi entendendo mais ou menos o que seria. E definiu que essa seria a camada principal da peça, antes da segunda camada que a gente pode falar depois. Mas aí, no meio disso, veio a escolinha, onde nós fazíamos nossos pais, e aí sim a gente contracenava, o que reforçou mais ainda o desejo de falar sobre isso, né? E a coisa de nós dois sermos filhos de dois humoristas, que eram parceiros, né? E que somos de outra geração e carregamos esse carimbo aí que você falou, que poderia ser um peso, né? Mas para nenhum de nós chegou a ser um peso, ou é um peso atualmente, né? Talvez por nós dois termos feito carreiras independentes da carreira deles, inclusive com estilos diferentes, né? O meu estilo é muito diferente do estilo do meu pai. O estilo do Lucinho é muito diferente do estilo do Lúcio, né? O estilo de humor, assim. Então não virou um peso, pelo contrário, virou um puto orgulho por isso a gente se permite brincar com isso, sabe? Inclusive das pessoas falarem nas ruas que preferem os nossos pais, ou simplesmente que gostam dos nossos pais, né? O que eu acho muito justo. Fico super honrado quando dizem que gostam dos pais, né? Sobretudo quando dizem, como você falou, com uma relação até afetuosa, que passa pela infância, que passa pelos antecessores de todos, né? Eu ouço as pessoas falarem comigo na rua, assim, ou num táxi, um Uber, ou num restaurante, assim, porra, eu vendo a escolinha, a reprise da escolinha, ou a nossa versão da escolinha, ou a reprise do Viva, eu lembro do meu avô. Isso, o cara hoje é pai, né?
lembra do avô dele, porque ele via com o pai, ele via com o avô. Então isso é muito bonito, né? Quando a gente ouve isso a respeito dos nossos pais, né? A gente acha muito bonito. E quando comparam e dizem que preferem os pais, a gente fala, porra, é óbvio, a gente também. Então Ô, a gente. Bruno, tem uma coisa que eu acho muito legal, cara, na tua história aí. Você ainda é bem jovem, mas já tem uma longa carreira, né? Por conta de ter começado muito cedo. Mas tem uma coisa que eu acho muito legal, cara. Não sei se foi o quanto isso foi planejado ou foi rolando, mas você é um cara que navega em várias praias, né? Você vai, você escreve, às vezes não aparece, mas o teu texto está lá. Você vai para o teatro e mete a cara lá no palco. Você faz, de repente, inventa um jeito de levar o humor para a televisão que ainda não tinha. Quer dizer, você fica meio inventando moda, né, cara? Isso é muito legal. Isso te tira de uma caixa, né? Daria para ficar falando aqui cinema, pô, você meio que deu uma inventada num tipo de comédia que não tinha, aí deu certo pra caramba, criou uma nova, um novo desenho, um novo recorte, né, de cinema, de humor aqui no Brasil e tal. É, como é que você preenche a ficha do hotel, cara? Como é que você se enxerga? Como é que você se vê, né, assim como profissional, né? Olha, eu Acho vou que é te muito dizer legal, assim. exatamente, eu vou te dizer É, literalmente esse exemplo da ficha do hotel. Que eu várias vezes tenho que preencher e vem lá e eu escrevo artista. perfeito. Gostaria de ser como o Júlio Barroso, que escrevia poeta. É lindo demais isso. Agora, Eu, essa pegada que você desenvolveu, Bruno, imagino, né, cara, que tenha te deixado muito mais livre do que outros artistas que focaram num tipo de forma de expressão específica, ou que se especializaram em alguma coisa. E agora a gente está vendo uma revolução, né, cara? Por exemplo, se pensar no teu pai ou no Lúcio Mauro, né, o pai do Lucinho, me corrija se eu estiver errado, mas acho que uma enorme parte da vida deles eles gravitaram em torno da TV Globo, né? Era a a grande partir dos nave. anos 70, a partir dos anos 70 foi isso. Foi isso, né? E, então era a grande nave ali que abrigava e que acolhia e que financiava, inclusive, né, a máquina criativa das artes cênicas, das novelas, do humor, etc, etc. Isso foi desmontando ao longo do tempo um processo que eu diria que tá, de uma certa forma, orgânico. Lógico que tem essas big techs, né, que desmontaram tudo e tal, e agora os streamings e tudo mais. Mas tem muita gente que ficou meio sem chão, né? A gente entrevista aqui vai fazer 40 anos, cara, agora daqui a poucos meses, muita gente das artes cênicas ou da produção cultural e tal, né? Não só, mas muita gente. E a gente vê, cara, alguns casos de pessoas, inclusive técnicos, né, e que ficaram meio sem chão, assim, na hora que a Globo corta um contrato que vinha de anos e tal. Acho que para você é bem diferente. Minha pergunta é a seguinte, meu, como é que a tua fotografia do mercado, sabe, o campo de trabalho, né, o jeito de ganhar dinheiro para quem atua nas artes, né, para quem assina na ficha do hotel artista, melhorou, piorou, tá a mesma coisa? Como é que é a tua fotografia disso? E você sabe que eu acabei de sair da Globo, né, em reta final do ano passado, tipo outubro, setembro, outubro, por aí. Então eu estou agora experimentando pela primeira vez a selva, né? Meu primeiro trabalho produzido pós-Globo é justamente essa peça, ou seja, você vê, a gente falou do Sexo e Drogas, mais uma vez, é a volta para o teatro que ajuda a me colocar nos eixos, né? Como pessoa, como artista e tudo. Então agora eu vou começar a entender. De qualquer jeito, eu acho que a gente está passando por um momento delicado. Eu acho que é fundamental essa criação dessa lei da cota de tela, né, para produtos brasileiros. Eu acho que isso é fundamental. Isso foi feito lá atrás na TV a cabo e foi maravilhoso, né? Então, um player americano, europeu, o que for, quiser produzir no Brasil, pô, super bem-vindo, né? Maravilhoso. Para nós, como consumidores, então, é sensacional. Porém, ele tem que produzir X% de produtos nacionais. Eu acho que nada mais justo. Essa lei, inclusive, existe, né? Europa, vários países. E essa lei não existe aqui no Brasil. Não sei politicamente em que pé está, né? Mas acho que ela é fundamental para esse aquecimento do mercado. Senão, a gente já está ouvindo players parando de produzir, fechando.
né? Então, para que produzir? Você já tem assinantes para caramba, com os produtos que eles já fazem mundo afora, para que ainda gastar milhões produzindo aqui, né? Se é muito melhor eles pegar os direitos dos jogos de um time da Copa do Brasil, que isso vai atrair mais assinantes, né? Então, eu acho que isso vai ser fundamental, porque parece que a coisa está complicada, né? Parece que a coisa está complicada, acho que justamente por isso. Eu acho que isso aí vai ser o que vai sacudir, e eu acho justo e acho fundamental, né? Acho realmente fundamental. Agora, Bruno, a tua produção de cinema, eu mencionei aqui agora há pouco que você é considerado um cara que fincou ali um marco na virada, né? Você fala de um jeito engraçado até, fala, pô, o cinema brasileiro era o cinema de favela, né? É, E aí a gente é. viu que tinha Favela outras Movie. coisas. Tinha outras coisas para falar, né? Para mostrar, para É. contar. E você veio com esse humor meio carioca, meio displicente, divertido, romântico, uma outra pegada, né, cara? Isso você fez junto com a Globo ou era uma coisa completamente fora? Nossa, Você ganhou dinheiro com isso? Me conta um pouco dessa incursão no cinema daquele momento. olha, o meu primeiro filme é um filme que eu gosto muito, chama Muita Calma Nessa Hora. Ele era um filme realmente, como você falou, carioca, passado em Búzios. A gente citava muito o Menino do Rio na época como referência, que era um filme que eu adorava quando moleque lá. É, E ele foi um filme feito sem pretensões. Ele foi feito em 16 mm. Ele não teve Globo Filmes, não teve. Ele foi. E a gente fez com uma expectativa de dar, sei lá, 300 mil espectadores, 350 mil, né? A gente tinha as protagonistas, as meninas, Andréa Horta, Jânia Bertoni, a Fernanda Souza e a Débora Lan, e a gente preencheu o resto do elenco com grandes comediantes, fazendo pequenas participações, né? O Hermes e Renato, o Adnet, o Leandro Hassum, Maria Clara Gueiros, enfim. E, cara, esse filme surpreendeu a gente e todo mundo. Ele fez 1,5 milhão de espectadores. Na época, se eu não me engano, ele foi o único filme, junto com Tropa de Elite, que fez mais de 1 milhão de espectadores sem Globo Filmes, sabe? Ele foi total sem Globo Filmes. E foi muito legal, assim, sabe? A gente não tinha pretensão nenhuma de fincar negócio de comédia e tal, sabe? Foi um. Aí veio aqui o tal estouro do Cilada, Cilada no Fantástico e tudo. Então, meu segundo filme, o Cilada.com, já foi uma coisa grandiosa, sabe? Foi na época o maior lançamento que teve em número de salas, maior bilheteria até aquele momento, né? Já foi uma coisa assim, junto veio a crítica metendo a porrada e tal. E aí, na sequência, o E aí Comeu, né? Também grandioso e tal. E aí eu ainda fiz Muita Calma 2 e aí dei um tempo. Aí dei um tempo. E todos eles fizeram muita bilheteria, todos eles. Mas eu não ganhei tanto dinheiro por uma questão de... Quem ganhou dinheiro foi o distribuidor, né? O distribuidor é que ganhava muito dinheiro. Não sei se o exibidor também e tal. Então, assim, ganhei algum dinheiro, não vou dizer que não ganhei, mas nem perto do que deveria ter ganhado, até enfim, por ser autor, ator, criador da marca e tudo mais. Enfim. Hoje talvez até ganhasse mais dinheiro, ou um pouco depois, talvez. Porque naquela época ninguém sabia direito como seria, como era o business, para o distribuidor, o resultado daquele filme, né? Mas, de fato, foi muito legal porque as bilheterias aí veio. Ingrid começou a fazer os filmes dela também, mais ou menos na mesma época, né? Então, acho que aí o cinema de comédia realmente começou a ganhar um fôlego. Aí veio o Leandro e um pouco mais à frente veio o Paulo Gustavo, que aí foi o estouro absoluto, né? A consagração, eu acho. Bruno, acho que assim, falar que é um humor carioca é uma redução, né, cara? Eu acho que é um humor que olhava para um recorte da sociedade que estava meio de fora, né? Como é que você chamaria isso? É um humor de classe média? Como é que a gente dá para colocar em alguma caixa essa trilha de filmes que você mencionou, os seus e os dos colegas? Eu acho assim, no meu caso, como criador, naturalmente eu vou criar em cima do universo que eu conheço, né? Do meu universo. Né? Claro, você faz uma exceção quando eu fiz lá o Filhos da Pátria, é uma coisa de pesquisa e tudo, mas coisas cotidianas.
acaba sendo em cima do meu olhar, né? Sobretudo quando são coisas quase autorais, né? É, isso acaba sendo inevitável. Eu me lembro quando eu fiz o Diário de um Confinado na pandemia, que alguém escreveu no Twitter: pô, mas é o olhar do branco da Zona Sul. Eu falo, sim, é o que eu posso oferecer. Eu estou trancado em casa. O ator tem que ser eu. Eu estou escrevendo. Vai ter que ser, não tem jeito, né? É, agora, eu não sei, o carioca pode ser por eu ser carioca, mas eu acho que não faço uma coisa restrita ao Rio. Porém, o carioca talvez tenha uma, eu não sei se uma malemolência. é, Não sei, você vê pelo rock carioca e o rock paulista, né? Você compara Uhum. Blitz com os Titãs. Ô, Bruno, você falou de um filme onde a Deborah Ann trabalhou, né? Nós fomos atrás dela, cara, para te fazer uma pergunta. Olha que Mentira, pô. A pro- Débora é minha maior parceira, né? produção sofisticada aqui, nós fomos atrás dela para fazer uma pergunta para você. Então vamos ouvir. Vou tocar aqui, vocês me falam se estão ouvindo, tá? Tá. Seguinte, Bruno, você que é um visionário, né, que com o Cilada fez o primeiro programa de dramaturgia da TV a cabo, um humor mais naturalista também, né, que na época era uma inovação, né, onde os personagens tinham seus próprios nomes. Você que fez o primeiro sucesso de um filme que ultrapassou 1 milhão, numa retomada do cinema com a comédia, nesse casamento entre o cinema e a comédia, no que você se atém para chegar tão antes nos lugares, né? Para poder vislumbrar esses caminhos e quais são os seus próximos projetos. A Debinha sempre fala isso. Agora, tudo muito natural, sabe, Paulo? Então, assim, quando eu fui fazer o Cilada, que de fato, como a Debinha falou, foi a TV a cabo não produzia dramaturgia, até porque não tinha dinheiro, né? Eu fiz um projeto de um programa. Apresentei ele na Globo para o Mário Lúcio Vaz. O programa não passou do primeiro e-mail que eu mandei para ele, um desinteresse absoluto. Aí eu falei, pô, onde é que eu vou fazer esse programa? Não tinha YouTube, não tinha essas coisas. Eu falei, pô, o Multishow, um canal de jovem. Pô, eles podiam fazer um programa de humor. Aí, sabe, liguei lá, quem é que recebe o projeto? É fulano, imprimi e levei lá, ninguém me conhecia, nem nada, né? Eu falei, aí entrou o mérito do Cazé, o produtor, de conseguir viabilizar isso e tal, mas assim, não foi uma coisa pensada. Ah, vou fazer o primeiro de dramaturgia, que eu achei que ali, né, seria o. Aí fala, o primeiro programa da pandemia. Foi porque eu tive a ideia de fazer e fiz, não foi, pô, vamos fazer o primeiro programa da pandemia, sabe? Agora, tem uma inquietação minha de não gostar muito de me repetir, sabe? Muitas vezes até tem gente que fala, que, por exemplo, quando eu quis parar o Cilada lá atrás, o Cazé, o produtor, e o próprio Felipe Joffre, o diretor também, ficavam, pô, dá para fazer mais uma, dá para fazer mais uma, e eles achavam que eu parei antes da hora. Mas eu não achava, eu já tinha feito 7 temporadas, sabe? Já tinha escrito, porra, 60 episódios, já queria fazer outra coisa, aquilo ali já não. E talvez essa inquietação vá me fazendo buscar coisas diferentes para mim, sabe? Enfim, e aí acabou acontecendo isso aí que a Debinha falou. Realmente tem fatos dos quais eu me orgulho mesmo, sabe? Mas, então assim, você vê, o Filhos da Pátria é completamente diferente de tudo que eu tinha feito, né? Enfim, agora eu vou fazer 2 temporadas. A Debinha perguntou, eu estou até respondendo, vamos lançar em maio 2 temporadas do Cilada, comemorativas, né? 10 anos depois. Então, me deu vontade de fazer de novo, sabe? Mas provavelmente não vai me dar de fazer de novo depois, Ô, entendeu? Bruno, você falou, quando estava falando do sucesso dos filmes, que veio uma enxurrada de porrada, né, da crítica. O que pegava, assim, independente de pegar ou não no seu ego aí, na sua. Mas qual que era quais eram os pontos assim que incomodaram mais a essa crítica? Não, o que incomodava na época, eu vou tentar lembrar, tá? Hoje em dia,
que assim, né, você lê uma vez e não lê mais, né? Então, eu sei que falavam mal, né? É, mas tinha uma coisa, eles criaram na época um termo chamado, que aí nem me incomodava, globochanchada, mas o termo não emplacou. Se tentaram emplacar e não emplacou, mas falavam isso. É, era tratado realmente como uma coisa rasa, menor e tal. Talvez até fosse um pouco raso mesmo, assim, não tinha grandes ambições ali nesses, né, de algo maior e tal, mas não eram bobagens, assim. Eu me lembro de uma vez, engraçado, eu lembrei agora, porque é a única que me marcou. Uma crítica do Tony Góes, né, que, pô, infelizmente faleceu recentemente. Mas tem a ver mais com aquilo que a gente abriu a entrevista do que agora. O Tony Góes escreveu um artigo na Folha sobre mim, não sobre nenhum trabalho específico, mas sobre mim e tudo. E ele falava um pouco dessa minha exposição, vamos dizer assim, sabe? E da maneira como eu lidava com isso. Porque aí já tinha Twitter, eu respondendo às pessoas, criando polêmica, aquela coisa, né? E esse artigo foi uma crítica que me tocou, porque é interessante você ler crítica. Eu gosto de ouvir crítica, né? Então, se eu estou lendo a crítica e tem alguma coisa que me chame a atenção, sobretudo em teatro, né, que dá tempo de corrigir. No cinema já foi, então a crítica não vai me ajudar a mudar naquele projeto. Mas eu me lembro que eu vi, até liguei para ele, arrumei o telefone dele, liguei, e aí ele atendeu, falei, Bruno Mazzeo, ele ficou meio assustado, assim, meio em silêncio, sabe? Aí eu falei, Sim, pô, queria agradecer a sua crítica, porra, me fez muito bem. Você tá que certo. ótimo. Então, assim, eu gosto de receber a crítica, né? É, Mas, enfim, na época, e tinha uma coisa assim, a escolha de um crítico que não gostava de comédia. Então, tinha crítica, o cara já começava falando que não gostava de comédia. Aí falava, porra, mas então que sentido faz isso? Né? Então que se contrate o crítico de comédia para ajudar o outro a não ter que ver comédia, né? Porque senão, então era tudo meio assim, sabe? Enfim. Ô, Mas não, Bruno, você, Mas também nada que eu me lembro que uma vez, não sei qual filme foi, eu criei um negócio, mas aí o distribuidor depois vetou, né? Que era o bonequinho do Lobo, estava dormindo, né? E aí, quando o filme fez 3 milhões de espectadores, era para ter um anúncio, né? Falando, 3 milhões de espectadores, e ia ter foto do bonequinho dormindo, e aí escrito, ria baixinho para não acordar o bonequinho. ô, Bruno, você mencionou agora há pouco, cara, que você foi bater na TV a cabo, né? Porque ninguém quis saber do teu projeto lá na Globo e tal, você foi bater na TV a cabo. Você mencionou assim, pô, nessa época não tinha YouTube, não tinha nada. E felizmente deu certo lá. Mas agora tem, né, cara? E tem uma profusão de gente fazendo humor, piada, dança e tal, coisas que, de uma certa forma, vão desmontando o cenário, vamos dizer assim, consagrado de antes, né? E o que é ótimo, por um lado, talvez tenha lá aspectos negativos, muito lixo também sendo produzido, né? É, vestido de humor ou de arte e tal, mas tem muita coisa legal, né? Brotando de tudo que é lugar, né, cara? De tudo que é país, de tudo que é buraco de cada país e tal. Isso tem um aspecto assim de renovação muito legal, mas também, cara, ameaça o que está estabelecido, né? Como é que você vê, cara, essa enxurrada de gente de stand-up, de dança, de piada, de meme, né? Tem uns caras que só fazem meme e muita coisa legal, inclusive. O que você sente, cara? Dá um pouco de medo agora que você está, como você falou, entrando na selva? Então, a outra camada da peça é justamente essa, né? E Lucinho e eu estamos nos aproximando dos 50, ele mais do que eu, e de repente a gente vê tudo que a gente aprendeu, né? Dá uma balançada forte e vê esse novo mundo aí que você falou que a gente não sabe onde vai dar. E aí a gente se pergunta, a gente cabe nesse mundo? Porque as pessoas que se comunicam, que encontraram seu espaço para se comunicar, comunicam muito diretamente com esse público, sobretudo mais jovem. Não sei se eu conseguiria me comunicar, sabe? Eu vejo assim, eu cito sempre o Casimiro, que é o que eu gosto muito de ver.
Pô, jamais eu conseguiria me comunicar dentro do meu quarto, eu aqui no meu escritório, tão diretamente com o jovem quanto o Casemiro, né? Ao mesmo tempo, eu penso que o Casemiro não vai escrever uma série de 12 episódios com arco dramático, né? Então, há essa grande questão do como a gente se adaptar a isso, aceitar isso, né? Sem julgamento. Isso é uma coisa que, porra, poderia ser uma questão para mim, né? Que é um grande perigo do artista quando vai envelhecendo e vai se deparando mais com a idade avançada e vendo o jovem chegar atrás, que é ficar rancoroso com isso, é ficar com aquela coisa, no meu tempo era assim, eu sei como é que se faz, porque eu já fiz durante tantos anos, né? E coisas assim, e não há menor julgamento, né? Agora, eu vou ter que me encaixar aí, sabe? Eu vou ter que me encaixar aí. Eu ainda não fiz, por exemplo, nenhum projeto para a internet, mas pode ser que eu faça. Agora, um projeto meu para a internet, porra, não vai bater o cara que faz um meme da vida real, né? Seja no interior da Paraíba, seja no interior seja no Xingu, seja em Santa Catarina, né? Então, hoje em dia, tem esse tipo de consumo. Você vive recebendo nos seus grupos, no WhatsApp, coisas hilárias, que é um cara que faz em casa, é um garotão que faz no quarto com uma montagem de computador que ele dubla uma música que fica engraçado, né? Então, são outras maneiras de consumo. Eu prefiro acreditar que a maneira, entre aspas, tradicional vai continuar existindo. Uma série, né? Você vê na sua televisão, ou um filme e tudo mais. Eu tendo a acreditar, principalmente se aprovarem a lei da cota de tela. Mas, então, assim, é um questionamento que a gente faz na peça, que eu estou passando, que eu não sei onde vai dar. Mas tem uma coisa no meio disso tudo que eu tenho certeza. O que vai continuar como está, como é o teatro. Isso aí eu não tenho dúvida. Entendeu? Por isso a gente voltou, por isso eu quis voltar a ele, por isso a gente quis falar sobre isso no teatro, e não fazendo uma série, nem fazendo para o YouTube, né? Porque é uma questão, cara. É uma grande questão. E é uma cilada, olha aí, cilada, na qual eu não quero cair, que é desse envelhecimento que eu já vi muita gente passando. Eu vi meu pai passando isso quando veio a TV Pirata. E olha que no caso dele, a gente não estava falando nem de uma revolução tão grande quanto essa agora, que é uma revolução comportamental, né? É uma revolução que atinge a maneira de se consumir, né? Sem dúvida. Então, Quer dizer, o luva de pedreiro pode ficar descansado que você não tem nenhuma chance de você tentar invadir o território dele. Ô, Paulo, acho que você viu a peça, cara. Eu acho que você viu a Não, peça. Não, porque tem justamente essa questão: quem ganha mais dinheiro, Tony Ramos ou Luva de Pedreiro? jura? Que ótimo. Bruno, tem uma outra coisa também desse fenômeno digital, cara, dessa loucurada toda das redes, né? Cheio de coisa legal pra caramba, cheio de loucura, que são os cursos, né, cara? Assim, você literalmente tem curso, sei lá, se quiser aprender a consertar motocicleta, vai ter uns 20 cursos, né? E de coisas mais perigosas. Nutrição, por exemplo, é um tema, cara, que as pessoas estão enlouquecendo, né? Porque você tem curso que acha que vai para uma vertente A, outro B, C, e assim, se você for assistir a todos, você não come nem bebe mais, né? Bom, mas enfim, meu ponto aqui, cara, é o seguinte: você se tornou um cara muito bem sucedido como escritor, né, cara? Você escreve muito, né? E essa Olivetti aí já deve estar gasta, né, cara? E eu fico pensando, tem coisas muito sérias por aí, né? Cursos de roteiro com gente fera ensinando. E tem uma amiga minha que está fascinada agora fazendo um curso de roteiro e ela está adorando, gente muito séria ensinando e tal. Eu não me lembro agora se é de roteiro ou de crônica, mas é alguma coisa de escrita assim sofisticada que ela está tentando aprender, né? Dá para aprender, cara, assim, vamos dizer, você hoje certamente seria, se você fosse um lutador de jiu-jitsu, seria um faixa coral, né? Aquele cara que precisa fazer durante muito tempo para conseguir essa faixa. Não é só a competência, é o tempo também. Você não pode, se eu não me engano, ter a faixa coral com menos de 60 anos, alguma coisa assim, se eu não estou enganado. Então, você, por ter começado muito cedo a escrever, já teria essa faixa coral
do texto, do roteiro, sabe, de conceber esses arcos dramáticos e tudo isso. Isso se ensina, cara, isso dá para fazer curso, dá para fazer, para transferir para as pessoas e tal, ou é um negócio que o cara precisa ficar ralando como você ficou, sei lá, décadas, né, para adquirir esse conhecimento? Cara, eu acho que assim, o conhecimento técnico dá para ensinar sim, aprender sim. Super. Inclusive, eu acho que isso vale super a pena, que é uma coisa que eu não tenho, infelizmente. Eu comecei eu fui na parte da prática, né? Fui na prática, na Sim. prática, na prática. Não tem muita coisa que eu sei, mas eu não sei que tem esse nome e tal, né? Muita coisa que eu aprendi em vivência, mas a técnica em si, né? Não foi uma coisa que eu fiz cursos e tal, e talvez na época que eu comecei nem existisse. Então, eu super recomendo. É, eu acho muito legal nesses cursos, eu sou assinante do Masterclass, por exemplo, né? Então, eu vejo bastante coisa. Vejo até menos do que gostaria de ver. É muito legal quando a pessoa passa a sua experiência, sabe? Então, eu acho que quem quer ser roteirista, por exemplo, eu dei um curso nesse, chamava Curseria, aí mudou o nome, puta, agora esqueci o nome, tá lá o curso. Que aí eu falei justamente isso quando me convidaram, né? Eu não tenho a técnica, eu não posso falar sobre técnica. O que eu posso passar são experiências. Experiências que eu vivi, aí vai, na criação de personagem, experiências que eu vivi em como comandar uma sala de redação, experiências em como cuidar, né? Separada por itens. E eu acho que essas experiências podem ajudar alguém que está ou começando, ou que já escreve, mas em outra área, jornalista, publicitário, né? Que também tem muito que quer migrar. Cara, mas eu recomendo sim, cara, o técnico e tal. Agora, desde que a pessoa tenha o talento, né? Então, não é uma. Não estamos falando de exatas, né? Que você vai aprender a fazer essas contas, né? Então, isso tudo eu falei para quem tem talento. E aí entra a frase do Bernard Shaw, né? Quando a repórter perguntou para ele se era difícil escrever, e ele falou: ou é fácil ou é impossível. Bruno, recentemente eu entrevistei uma menina que é um talento assim notável, né? Que é uma atriz muito, muito potente, que é a Alice Carvalho. Aliás, ela está lá, Sorvete. ela está dividindo lá o set com o seu primo, né? Com o Marquinho, nessa novela Renascer, que é a Alice Ah, Carvalho, sim. né? E ela é de Natal, do Rio Grande do Norte. E aí, na conversa, um monte de assuntos e tal, mas a uma certa altura ela falou: olha, mesmo tendo figuras que estão ganhando muita importância e relevância, tipo Kleber Mendonça e outras pessoas desse tipo, ela disse mais ou menos o seguinte: o Brasil ainda não percebeu que colocar grana e dar espaço para o artista nordestino dá certo, né? Reivindicando um pouco mais de espaço, de coisa. E aí eu não vou dizer que eu retruquei, mas eu trouxe aqui a figura do seu pai, né, cara? Assim, que, pô, nos anos, sei lá, acho que 50 já, né, cara? Ele já tinha uma importância e tal, e foi crescendo O do meu loucamente. pai, como um parênteses para você, que eu acho que é uma coisa importante, é o seguinte: a primeira vez que o Nordeste foi cenário de um programa de televisão foi Chico City. Chico City, E foi antes de Bem Amado, né? olha, O Chico meio abriu as portas para o Bem Amado, e aí vem as novelas do Dias Gomes e tudo mais. Mas o Chico City teve essa importância, nunca tinha sido. pô, 72. eu não tinha isso claro, estou tendo agora, mas na hora do papo eu lembrei, sabe, do Chico Anísio, porque, pô, eu criança, assim, já estava vendo o cara fazendo lá os personagens e com todo o repertório do Nordeste vindo para a tela, né? O próprio Lúcio Mauro, né? Se eu não me engano, ele é do Pará, né? Ele é do É, Pará. do Norte, né? O que eu queria te perguntar é o seguinte: como é que o seu pai fez, cara, para romper essa bolha, né, cara, para chegar no Rio de Janeiro, em São Paulo, não sei por onde ele começou a penetrar nessa bolha, né, que era mesmo uma coisa de sul, de sudeste, na verdade. É, cara, foi bem difícil para ele, mas não por ser nordestino, não. Porque ele veio para o Rio muito cedo, ele veio para o Rio com tipo 8, 9 anos. Então ele já era mais carioca do que nordestino, sabe? Apesar de ser essas origens das quais ele nunca largou, né? Ele sempre falou com muito orgulho que parece que ele viveu uma vida no Ceará, de tanto que ele, né?
Então, mas ele teve uma grande dificuldade justamente pela coisa de ser o novo, né? De ser novato. Então, como você entrar? Ele não tinha conhecimento nenhum dentro da rádio. Ele entrou por um teste, né? Mas as coisas foram fluindo. Ele teve um período que ele ficou desempregado, foi para Recife, que era outro polo de rádio, né? A Rádio Clube de Pernambuco. Foi onde ele conheceu o Lúcio Mauro, inclusive. Voltou para o Rio, mas logo que ele voltou, cedo, jovem, ele conheceu o Haroldo Barbosa. O Haroldo Barbosa conheceu o trabalho dele e levou ele para a Rádio Marinho que veio. Então eles formaram um quarteto ali, ele, o Haroldo, o Sérgio Porto e o Antônio Maria, com ele sendo novato, né? E aí a partir daí ele foi crescendo, sabe? E aí ele não chegou a passar por essa questão, mas ele sempre fez questão de levar o Nordeste com ele. Tá aí o Chico City como um grande exemplo, né? E tá aí também ele ter posto Maranguape no mapa, né? Literalmente, eu me lembro do ano na escola, né, que a gente tinha que comprar aquele atlas, né, que vinham vários mapas, mapa por região e tudo, e vinha lá do Ceará, vinha Fortaleza e Maranguape. É Cara, muito simples. eu tô surpreso, eu confesso a minha ignorância aqui, que não é surpresa para ninguém, mas eu não sabia que ele tinha vindo tão novo, porque de fato eu imaginei Veio que ele muito bom. tivesse saído lá, sei lá, com 20 anos do Ceará, ou com 18 anos, Não, 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 ele veio muito novo. porque era tão presente, né, no trabalho dele essa Exatamente, o meu referência. tio falava isso. O meu tio falava assim, é impressionante como ele fala com amor de Maranguape, mas ele viveu 3 anos em Maranguape. Depois ele logo foi para Fortaleza e aí veio para o Rio, sabe? Assim, uma coisa que fala, caramba, muito maluco, né? Assim, e era uma coisa, ele era nordestino até, porra, o talo, sabe? Seja nos costumes, nos hábitos, na coisa, quando ele via qualquer tipo de preconceito. Ele, por exemplo, tinha-se o hábito de chamar o nordestino de Paraíba, né? Aqui no Rio. Que era uma coisa que se usava, mas era pejorativo, né? Se falasse a palavra Paraíba perto dele, ele se levantava e ia embora. Eu vi isso, inclusive, ele se levantava num jantar, não porque fulano, pô, é uma Paraíba. Ele se levantou e foi embora de um jantar de rico, sabe? Ele tinha essa Pô, coisa, sabe? Bruno, a gente falou de alguns desmontes, né? Ou disrupção, tem essa palavra, eu evito, mas enfim, essa disrupção, esse desmonte, esse derretimento daquilo que era sólido, né? E vai ficando líquido e vai tomando outras formas. Isso está acontecendo para qualquer lugar que você olhar, né, cara? No ramo dos açougues deve estar acontecendo isso, nas bancas de jornal certamente está. E você estudou jornalismo, né, cara? É, Pouca gente sabe disso, né? Não aparece muito esse teu lado aí, esse teu diploma, né? é. E você mencionou agora há pouco a coluna do Tony Góes, aliás, vale fazer uma homenagem, você já fez, né? Um registro, mas é uma perda sentida, né? Um cara Muito. muito elegante no toque, né? Mas, enfim, o jornalismo, vamos falar um pouquinho disso. O que você tem visto aí? Como é que para onde você acha que vai isso, né? As revistas, por exemplo, a gente viu literalmente um derretimento, né? Assim, sobraram algumas, mas estão aí com muito menos relevância do que tinham, por exemplo, há 5, 10 anos atrás, e muitas desapareceram, né? Pelo menos no formato impresso, e tem uma dificuldade de se adaptar ao mundo digital, né? O que você tem lido, cara? Como é que você tem sentido a qualidade do jornalismo brasileiro? Que você me diz sobre o jornalismo brasileiro hoje? Olha, eu acho que é mais ou menos parecido, né, com o que está havendo, que a gente falou do audiovisual, né? No sentido da nova maneira de consumo chegando. Eu tenho percebido, eu sinto muita falta de colunistas, articulistas, cronistas, sabe? Eu sinto muita falta disso. Era um universo que eu amava. Quando eu comecei a estudar jornalismo, era por isso. Eu comecei a estudar jornalismo porque eu queria ir para o Antônios e ter uma coluna que nem o Nelson, que nem o Sérgio Porto, que nem o Antônio Maria, sabe, o Atolara Rezende, né, e tudo mais. E aí eu sinto uma certa queda de qualidade no texto, sabe? Quando eu leio um texto de uma notícia na internet, eu sinto uma falta de qualidade mesmo. Às vezes falta informação, sabe? Às vezes é assim, bobagem, tá? Globoesporte.com ou um site qualquer de esporte, né? Uma notícia, Vasco vai jogar com força máxima. Eu vou lá ver e na matéria não diz a hora do jogo, por exemplo.
sabe? Eu falo, pô, mas coisas assim. Então, assim, as manchetes que atraem para um texto que não diz nada. Então, eu começo a me desinteressar muito por essa. Antigamente, né, você ia ver uma puta matéria que o cara ficava meses preparando. Isso você encontra talvez na Piauí, né, alguma coisa assim, mas, enfim, eu sinto falta disso, das grandes matérias e tal, e sinto e percebo também quando dou entrevista, né, eu percebo disparidades muito grandes de repórteres, né? Possivelmente por alguma crise econômica, manda embora o repórter mais velho, que é mais salário é maior, pega a moça recém-saída da faculdade, o cara que acabou de se formar, tudo, então ele chega sem um conhecimento. Eu sinto muita também falta de interesse, isso deve ter em jornalistas, mas também um pouco mais, de interesse pelo passado, sabe? Como se o passado não tivesse a menor importância. Então a pessoa vem me entrevistar, a gente até brinca sobre isso com a peça, mas ela me conhece do Wikipedia, entendeu? O editor falou, entrevista o Bruno Mazzeo. A pessoa é jovem, não sabe o que é direito, vai no Wikipedia, vê ali rapidinho, e aí eu sou obrigado a responder como é ser filho do Chico Anísio, entendeu? Sabe? Dureza. Então eu vejo isso um desinteresse pelo conhecimento. Será porque o conhecimento está muito fácil? Né? Antes você discutia numa mesa de bar quem tinha mais gols, Zico ou Roberto Dinamite, né? Aqui falando de um bar aqui do Rio. E você tinha que ir para casa e pesquisar isso para saber essa informação, né? Hoje em dia você dá um Google rapidinho, peraí que eu vou te dizer agora, né? Não sei se isso faz com que fique mais fácil e aí fique mais raso. Eu estou achando tudo mais raso. Bruno, falando dessa coisa do raso, cara, você já brincou, já testou, pediu um capítulo, um roteiro de uma série, de alguma coisa para o chat GPT? Você já testou Já a brinquei, qualidade? já brinquei, E já aí? brinquei. Texto raso, né? Vem a resposta, mas vem uma resposta rasa. Mais uma vez o raso, né? Teve uma série que eu escrevi recentemente que depois de que a gente já tinha terminado e tal, a gente fez essa brincadeira na redação. A gente botou criar uma série sobre, e aí botou ali o loglinezinho, assim. E aí veio uma descrição, uma coisa ou outra até batia com a gente, porque o assunto era o mesmo, né? Botei brincadeiras desse tipo, sabe? Fiz sim. Agora, é perigosíssimo, não dá para confiar nisso, não posso gostar disso para isso, né? Porque aí fica tudo dentro do lugar comum. Então, eu e você podemos ter a mesma resposta e criar a partir da mesma série, entendeu? Então, eu acho isso perigoso. Eu acho perigoso em todos os sentidos. Meu filho está na faculdade de comunicação. Eu não sei como é que é, né? Mas no meu tempo, eu tinha que ver o Deus Diabo na Terra do Sol e fazer um artigo sobre ele. E não botar, e não catar, não tinha eu catar no Google uma crítica de alguém para roubar um parágrafo, como até ministros já andaram fazendo, né? Anteriores, ou o chat GPT e tudo. Eu tinha que formar o meu próprio pensamento daquilo que eu estava vendo, né? Então é muito perigoso e, ao mesmo tempo, eu acho muito triste, sabe? Eu não sei o quanto o chat GPT acrescenta. Nunca parei para pensar também. A coisa mais interessante que eu vi alguém falando sobre isso é que talvez não seja muito diferente da máquina de escrever, né? Uma máquina muito interessante, depende de quem opera, né? E então Não, talvez porque isso, assim, a máquina de escrever, assim como o computador, traz a página em branco. sim, Então, você passar pela página em branco é um grande desafio, né? Você sabe muito bem. sim. No chat GPT você não tem uma página em branco. Você já Você passa para. tem em tese toda. O ChatGPT depende da versão, né? Mas se você tiver aquela mais profissa, que acho que é a 4, você tem todo o conhecimento da humanidade à disposição, né? Mas eu acho que tem um pouco a ver, sim, porque, por exemplo, quando você conversa com, sei lá, com grandes fotógrafos da velha guarda,
eles vão te dizer mais ou menos isso. A fotografia digital mudou muito, né? O acesso a equipamento, o acesso a foco, por exemplo. Pô, eu sou do tempo, por exemplo, a fotografia de surf, cara, era quase impossível no Brasil, porque não existia lente Gente, capaz de fazer foco rápido, à distância, né? Então, tinha um cara no Rio de Janeiro que sabia fazer isso. Depois surgiu a câmera autofocus, né? E depois autofocus rápido. Então, ela pegava alguém que estava se movendo, com a luz mudando e tal, e capturava muito rápido e tal. Aí passou a ser muito importante a qualidade do olhar, né? Qual era o momento, o recorte, o ângulo e tal, passaram a fazer toda a diferença, né? Mas, enfim, acho que a gente não vai resolver essa questão filosófica agora. Eu quero te agradecer, Bruno, porque é sempre muito legal, cara, te encontrar, botar a conversa em dia, né? Espero que não demore mais 9 anos. Mas se demorar, eu vou torcer para que seja tão rico, né? Nesse período você fez muita coisa legal, você arrebentou em vários projetos, né? E a gente se beneficia muito com isso, né? Você alimenta aí um frescor, uma coisa inteligente, ao mesmo tempo leve, né? Que você acho que é o teu jeito de trabalhar, né? Então é muito legal saber, cara. E eu acho bacana também reforçar o convite para ver a peça. Aliás, você está num teatro muito bonito, né, cara? De muita qualidade, né? Teatro muito Porto, bonito, né? muito bonito, muito bonito. Fica, e fica numa região central da cidade que precisa que as pessoas frequentem, né? Porque é isso que faz revitalizar o centro de São Paulo. Inclusive, é bom dizer isso, está super seguro lá, entendeu? Tem um esquema ótimo para estacionar carro para quem vai de carro, é perto das estações e para quem vai de transporte público. É um teatro muito de muita qualidade, né, cara? Assim, tudo arrumado, tudo funciona, né? Tudo funciona, tudo funciona. Eu já tinha ido assistir uma peça lá. E está muito bem aí. A gente está indo muito bem de público, o que prova que as pessoas seguem indo ao teatro e indo com segurança para esse teatro, Teatro Porto, né? O espetáculo é mais cedo do que eu estava acostumado. Então, sexta e sábado é 8 da noite, domingo é 5 da tarde, o que é muito bom também, né? E, pô, quero muito que você vá, Paulo. Quero muito que você vá. Eu E vou todo sem mundo falta, que está Bruno. ouvindo também. Então, legal, cara. Tá todo mundo convidado. Teatro Porto é sexta, sábado e domingo, né, Sexta, sábado e Bruno? domingo. Legal. Gostava mais dos pais. Como é que é? Gostava mais dos Gostava pais. mais dos pais. É É. ótimo esse nome. Legal, Brunão. Obrigado mais uma vez, cara. Parabéns por Ah, toda muito a bom. E sua muito bom obra. falar sempre com você também, que pô, são assuntos diferentes, que dá para eu ficar aprofundando. Claro que quando a gente desligar, eu vou lembrar de uma puta resposta sobre aquela primeira pergunta da análise, mas tudo bem. Cara, por falar em lembrar, eu quero aproveitar para te fazer um pedido aqui, que você faça um projeto humorístico para o seu primo Marquinhos, Cara, colocar para fora toda a sua verve. mas o E aí Comeu, que foi filme, foi série, porra, ele foi chamado por isso. E as pessoas falavam, pô, mas o Marquinhos Palmeira, como é que ele vai fazer a comédia? Eu falava, cara, você não perde por esperar. O Marquinho é hilário, cara. Que figura engraçada. Que figura engraçada. Fora o que é gente boa, né, cara? Assim, gostoso de Nossa. conversar. Valeu, Brunão. Valeu, Paulo. Um beijo a todo mundo aí.